Amigos, é com muito prazer e, sobretudo, muita gratidão que me dirijo a você, desejando tudo de bom e que você acompanhe o vídeo que eu vou fazer agora e que o comente e que diga para mim o que é que você achou da opinião que eu lavrei nesse vídeo, né? O que eu vou lavrar agora nesse vídeo, que você vai ver. Não? Nós temos aqui um assunto muito grave para tratar, que é o seguinte, é a prisão da deputada Carla Zambelli na Itália. Se você gostar, dá um like. Se você gostar e não for inscrito no canal José Neumann e Pinto, você se inscreve e dá um like. E, sobretudo, sendo inscrito ou não, dê o like ou não, comente ou dê a sua opinião. Eu quero ler você nos comentários sobre o meu programa, tá? A Carla Zambelli, como vocês devem saber, porque vocês acompanham o noticiário, foi presa na Itália, em Roma, na casa de um brasileiro e entregue por um político italiano, um colega dela, que ela é deputada aqui no Brasil, né, na terça-feira, 29, para responder a um processo de um pedido de extradição do governo brasileiro, melhor, do tribunal, né, porque ela é uma condenada, né, brasileiro, pedido para que a extradite para o Brasil, né. Ela foi presa e encaminhada para um presídio chamado Rebibbia, um presídio superlotado e cheio de mafiosos, contrariando, de certa forma, a conversa que eu ouvi de manhã no Estúdio I do embaixador brasileiro, o embaixador Renato Mosca. Não foi vê-la, quer dizer, ele não foi à prisão, que era a obrigação dele, como ela, uma deputada, ele, o embaixador do Brasil, apesar de ser deputado de um partido de oposição e inimiga do governo ao qual ele serve, inclusive ideologicamente, pelo que eu entendi na entrevista, né, ele tinha a obrigação de ir lá ver se as condições são boas, porque a prisão tem fama de ter alta superlotação, de qualquer maneira, e é um abrigo de mafiosos, né? O embaixador confia nos presídios da Itália, né? Ao contrário dos antigos ocupantes de cargos de poder do PT em relação à República Italiana, que eu vou resolver isso na segunda parte desse comentário aqui. Mas primeiro vamos à primeira parte, né? Por que é uma pergunta que eu não vejo sendo respondida em lugar nenhum o tempo inteiro. Por que a Carla Zambelli está condenada? Então eu vou lhe contar. Bem simples. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e é uma mania esse negócio de julgar em primeira turma, eu estou de acordo com o Marco Aurélio quando ele disse que isso é completamente fora do registro. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem que resolver com seus 11 membros. E a turma tem 5. E 5, segundo o professor de matemática, do doutor Marco Aurélio Melo, e o meu professor Gioia, lá no Colégio Estadual de Campina Grande, metade de 5, metade de 11 não é 5, é 6, né? Porque tem que ter 6 votos para passar a metade, tá certo? 5 não é a maioria. Bom, mas tudo bem. Então, de qualquer maneira, foi unânime. Os 5 votos da turma foram unânimes a condená-la e condenar o hacker Walter Delgatti por crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, né? Meus amigos, a pena fixada para Zambelli foi de 10 anos de prisão em regime inicial fechado e uma multa no valor de 2.000 salários mínimos. 2.000 salários mínimos? Tem certeza? Essa não é um exagero uma pena pecuniária dessa? Será que ela tem capital para isso? E o Delgatti, que deve ser mais pobre do que ela, foi condenado a 8 anos de prisão e mais 8 anos e 3 meses. Também inicialmente fechado, e uma multa de 480 salários mínimos. Pelo amor de Deus, não está havendo um exagero nessas multas, não, hein? O que é que você acha, hein, dessas multas aí? Porque eu estou vendo aí traficante sendo solto, milionário sendo
perdoada a dívida, o milionário comprovadamente corruptor, recebe, faz uma delação premiada, chega o ministro Dias Toffoli e dá de volta para ele a multa, né? E agora o Delgatti, eu vou me referir ao Delgatti, você sabe quem é. O Delgatti é o vermelho, aquele que, junto e cumprindo ordens de uma pessoa muito ligada ao Lula e ao PT na época, que é o jornalista americano Glenn Greenwald, pegou telefones roubados de autoridades para encontrar indícios comprometedores contra o promotor Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro, acabando com isso com a Operação Lava Jato. Então, o Delgatti, o vermelho, a vermelha até a cor do Partido Comunista, né? O vermelho era um herói da República, né? Agora está sendo preso e pegando uma multa muito pesada nas costas. Se não fosse o Delgatti ter hackeado os telefones, o Lula não teria sido solto, muito menos se candidatado à presidência da República e vencido, o que aconteceu, e ele está lá na presidência, graças ao Delgatti. Mas o pessoal do PT não é lá, assim, nenhum símbolo da gratidão, não. Não são gratos como eu sou a você, não são gratos ao Delgatti, né? O vermelho, né? Pois bem, meus amigos, essa história da Zambelli, Carla Zambelli, lembra a história do Cesare Battisti? Zambelli brasileira, Cesare Battisti italiano. Zambelli extraditada do Brasil, de Roma para o Brasil. O Battisti extraditado do Brasil para a Itália. Você lembra da história do Battisti? Se eu te lembrar. É bom te lembrar pelo seguinte, eu estava assistindo aquele programa Estúdio I e vi um velho jornalista, o Valdo Cruz, falar um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade. É o seguinte, o Cesare Battisti cometeu 4 homicídios. Além dos homicídios, ele praticava a crueldade de quebrar a perna de grevistas fascistas a serviço de partidos comunistas, na Itália. Era um criminoso comum, assaltante de açougue, de joalheria, etc. Por isso ele foi condenado à prisão perpétua. Agora ele está lá na cadeia e o que é que ele percebe? Ele percebe que uma boa é ficar na cadeia sendo de esquerda, aderindo a grupos de guerrilha vermelha. Aí o que é que ele fez? Ele aderiu ao grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Em 1993, ele foi condenado à prisão perpétua. Porque ele inclusive, disseminou uma prática, ele inventou uma prática de quebrar a perna de operário inimigo, né? Grevista inimigo, para percebê-lo na rua. O cara quebra a perna, anda puxando a perna, então já pegam e matam ou dão uma surra nele, né? O que é certo é que fugiu da cadeia, foi para a França. Na França, com o governo socialista, ele foi perdoado e não extraditaram para a Itália e ele ficou morando na casa de um militante do Partido Socialista Francês. O argentino, que se dizia francês, ou descendente de francês, e não era pelo nome dele, né? Belisário Vermus, conhecido como Luiz Favre, era marido da Marta Suplicy. Depois do Eduardo Suplicy, o marido era ele, né? É que você não sabe porque ele era conhecido como Luiz Favre, né? Pois bem, antes disso, ele foi marido de outra ricaça, a sobrinha do dono de uma empreiteira envolvida aí na Lava Jato. E, nessa condição, morava em Paris com a mulher, quando deu abrigo à filha do Lula, a Lurian, que estudava em Paris, e o Lula ficou devendo-lhe eterna gratidão. Então, da França, ele veio para o Brasil. No Brasil, ele foi acolhido de braços abertos
pelo ex-marido de Marta Suplicy, que o apresentou a Zé Disseu e Tasso Genro. Tasso Genro era o ministro da Justiça, e o Zé Disseu sempre foi aquele cara importante do regime petista, né? E ele ficou andando livremente no Brasil até que a Itália pediu uma extradição. O Supremo Tribunal Federal foi consultado a respeito e aceitou extraditá-lo, a partir das informações que tinha, mas a Constituição no Brasil considera que extradição é um assunto do Poder Executivo. Então, foi transferida a definição da extradição para o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula não permitiu a extradição, sabe quando? Hein? No último dia do governo dele, no último dia, dezembro de 2010, do governo dele. E aí ele ficou na boa, né? Sabe quem era o advogado dele no Brasil? Luiz Roberto Barroso, grande advogado do Rio de Janeiro. Sabe quanto cobrou? 0, grátis. Sabe quem conseguiu isso? Zé Disseu e Tasso Genro. E ficou o nosso querido para você, né? Batiste passeando pelo Brasil, né? Ele adotou uma profissão de refugiado político, escritor e militante. Escritor, devia ter alguém que escrevesse para ele. Ele, como você percebeu, ele tinha um trânsito bom com as mulheres, né? E o que é certo é que conseguiu jornalistas importantes que defendiam a sua atuação, como, por exemplo, o Mário Sérgio Conte, que foi diretor da Veja e que atualmente tem um programa de entrevistas com grandes brasileiros na Globo News. Todo esse povo o proteger, não tem nada de bandido não, isso é coisa da Itália. E aí é que entra o seguinte, agora, o embaixador Renato Mosca disse que a Itália é um paraíso da democracia e os petistas estão todos acreditando nisso. Naquele tempo, sabe o que os petistas diziam? Que não dava para extraditar porque a justiça da Itália não é confiável. Mas aí o Lula saiu, a Dilma assumiu, a Dilma caiu por impeachment, o Temer assumiu, e o Temer não resistiu a uma nova decisão do Supremo, uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, que até hoje está no Supremo, concedendo o pedido ao governo italiano. Ele foi extraditado. Fugiu do Brasil, ele foi preso em Corumbá, mas fugiu da Polícia Federal. Será que teve... Não sei, não vou acusar ninguém. Bom, fugiu, mas quando o Temer aceitou extraditá-lo, ele fugiu de novo, atravessou a fronteira com a Bolívia, de Corumbá, e foi direto para Santa Cruz de la Sierra, onde foi preso. Na Bolívia, e queria muito passar pelo Brasil, mas não foi permitido. Ele viajou num avião concedido pela Itália e ele está num presídio na Itália. Bom, desmentindo todos os defensores do grande escritor e refugiado político, a justiça italiana, que apesar de ter um governo de direita, é democrático, sim, é um país democrático, sim. O governo italiano deu-lhe uma prisãozinha perpétua e não considera nenhum dos pedidos de anistia, de renovação, de perdão, o que for. Ele vai morrer na cadeia, como bandido comum, assassino de rua. E aí o pessoal que o defendia agora, eu vi ontem, no programa
Estúdio I, todo mundo, Itália, e agora houve um engano, o próprio presidente Lula reconheceu. Eu não vi isso. Você viu o presidente Lula reconhecer que a Itália é um país que tem uma democracia maravilhosa e que o Battisti não passa de um criminoso comum? Tá bom, talvez eu tenha falhado nisso. Vou ficar procurando aqui essa declaração do Lula e eu prometo voltar em outro vídeo para falar para você que isso aqui já está cumprido demais, né? Eu já vou embora, tá? Direto ao assunto, até!